Chegamos ao penúltimo vídeo de teorias da comunicação aqui do canal e dessa vez a gente vai falar de uma outra teoria que é famosérrima, que é a teoria do gatekeeper. Eu sou Manu Mairim e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Kurt Lewin foi o primeiro autor com preocupações sociais na área de comunicação de massa a indicar que as notícias dependem do que ele chamou de portões, né? Os tais gates. Então, a notícia acontecer nos meios de comunicação depende dos gates. Gatekeeper. Ou seja, os meios de comunicação decidem o que vai ser aprovado ou não, o que passa do portão e o que fica do lado de fora. E o Lewin acreditava que entender como esse portão funcionava seria compreender quais fatores determinam as decisões dos gatekeepers. Esse termo foi citado pela primeira vez em 1947, mas ele recebeu estudos mais aprofundados, pesquisas e tudo mais por David Manning White. Essa teoria já mostra pra gente como essa ideia de objetividade no jornalismo, de neutralidade, isso é absolutamente utópico. Afinal de contas, jornalismo é feito por jornalistas. E jornalistas são pessoas. E pessoas têm a sua subjetividade e não tem jeito, seres humanos são assim. Nesse caso, segundo a teoria, é o jornalista quem decide o que atravessa ou não o portão, né? Ele tem a opção de decidir o que vira notícia e o que dentro dessas notícias que foram selecionadas, o que ganha mais ou menos destaque. O jornalista aqui é o chamado gatekeeper, que segundo o autor Traquina, é a pessoa que toma uma decisão numa sequência de decisões. Isso também explica porque uma mesma notícia sobre o mesmo assunto muda de jornalista para jornalista. E também é importante a gente saber que dentro desse processo todo acontecer, existem vários gatekeepers, existem várias pessoas nessa tomada de decisões. Então você tem o repórter, você tem o produtor, você tem o editor. Mais tarde, outros autores complementaram essa teoria, fazendo com que ela não abordasse só a questão da seleção da notícia. E aí tem Donoghue, Tishon, Orioli, eu não sei falar o nome dessas pessoas, mas é isso aí. Eles falam: o gatekeeping nos mass media, na mídia de massa, inclui todas as formas de controle da informação, que podem estabelecer-se nas decisões acerca da codificação das mensagens, da seleção, da formação da mensagem, da difusão, da programação, da exclusão de todas as mensagens ou das suas componentes. Ou seja, o gatekeeper começa a abranger tudo que tem ali relacionado à notícia mesmo. E esses autores que vieram depois concluem o seguinte: concluem que o jornalista decide mediante uma liberdade condicionada, sendo que as razões da decisão do que passa ou não o portão são principalmente de foro profissional e não subjetivo, decorrendo da estrutura burocrática e não das avaliações pessoais do indivíduo que exerce a atividade jornalística. Então aqui a gente já percebe uma adaptação que mostra pra gente que, assim, eu discordando um pouco do que eles estão dizendo, diria que ainda assim é uma questão subjetiva. Subjetiva no sentido de que, enquanto ser humano, você está sendo atravessado por diversas coisas, e aqui ele está sendo atravessado pelas questões de foro profissional, pelas questões da empresa dele, como que funciona aquilo ali, a gente vai falar isso daqui a pouco. Então não é um subjetivo no sentido de que os seus interesses pessoais influenciam diretamente, mas muito provavelmente os interesses da sua empresa, o que aquela notícia significa naquele momento, naquele contexto para aquela empresa, isso vai influenciar. Então, de alguma forma, sim, ainda é subjetivo. E aí, como eu disse, em 1995, Warren Breed, ele procurou alargar essa teoria e concentrou seus estudos falando da organização jornalística. Seria o local, segundo ele, onde o jornalista é socializado na profissão e na política editorial da organização. Então, ele diz, como a gente estava falando, que é mais fácil o jornalista seguir as lógicas e normas editoriais do lugar para o qual ele trabalha do que as suas próprias ideologias. Mais ou menos ele já sabe como as coisas funcionam, o que o editor espera dele, o que o dono da emissora espera dele, e já se antecipa e faz como é esperado. Afinal de contas, jornalistas, como eu disse, embora não pareçam, são seres humanos que precisam de seus empregos e precisam pagar suas contas. Então, em algum momento, essa seleção de vou fazer minha luta e fazer o que eu acredito e vou fazer o que meu chefe está pedindo, isso às vezes você tem que fazer escolhas, porque é isso, né, galera? Então esses autores, eles defendem exatamente isso, que mais do que as ideologias da própria pessoa, mais do que o repórter pessoa,
O que conta muito nesse critério de seleção de notícia, de como que ela vai ao ar, né? O que conta mais no gatekeeper é o que a organização jornalística pensa, como um todo. E eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do canal Fragmentos Teóricos, que também traz uma explicação bem interessante sobre essa teoria, talvez mais didático e melhor explicado do que eu fiz, não sei, mas enfim, segue como complemento, ou talvez como substituto, se você preferir eles, sacanagem. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo a todos um bom dia e até a próxima. Boa tarde, talvez uma boa noite. Quiçá uma boa madrugada. Curtam, comentem, compartilhem. O YouTube falou que é importante que vocês façam isso, ok? Desejo a todos as coisas que eu já desejei mesmo e até a próxima.